Bom, então falando agora da parede anterior da anatomia topográfica do abdômen. Então, as camadas que compreendem a parede anterior aí do abdômen, elas vão variar conforme a incisão que tu for fazer no paciente, né? Mas quando pega a maior quantidade de camadas possível, né, mais completa, vamos dizer assim, tu tem essas 7 camadas, tá? A mais externa, então, vai ser a pele. Abaixo dela tu vai ter as duas faces. A face superficial, que é a face de Camper, né, que é o tecido subcutâneo, onde tem muita gordura. E o estrato membranáceo da face superficial, que é chamado de face de Scarpa, tá? Que é a aponeurose. Já vai ter pouca gordura. Aí abaixo disso tu tem o músculo reto do abdômen já. Além disso, também depois do reto do abdômen tu tem a face transversal, que é aqui representada. E também junto com a aponeurose, quando acima, né, a aponeurose do oblíquo interno aí, e o do transverso do abdômen, quando acima da linha arqueada, né? Abaixo da linha arqueada tu não tem essa aponeurose e tu tem já a face transversal apenas, como uma figura que eu vou representar mais adiante, tá? E a próxima camada então vai ser essa fáscia também chamada pré-peritoneal, que é composta por gordura, ou também chamada de extraperitoneal, e depois então o peritônio parietal, tá? E os músculos, então, tu tem os oblíquos, né, tanto externo quanto interno, o músculo transverso do abdômen e o reto do abdômen mais medial aqui, que não está aparecendo. Aqui então tem algumas figuras com as dissecções, né? Essa dissecção mais superficial mostra aí o músculo oblíquo externo do abdômen com a sua aponeurose e o seu ventre muscular. Tu tem a bainha aqui na região mais externa, né? A bainha do músculo reto do abdômen, que envolve, a aponeurose que envolve o músculo reto do abdômen. A tela subcutânea do abdômen, que é a face superficial. Também tem a face de Camper aqui, que é o panículo adiposo, e com o seu extrato membranáceo, que é a face de Scarpa. E também aqui dá para ver um pouquinho melhor essa bainha do músculo reto do abdômen, e aqui o músculo oblíquo interno do abdômen. Aqui, medialmente, na linha mediana, aqui temos a linha alba, né? O músculo reto do abdômen, com as intersecções tendíneas, a linha semilunar, né? E aqui embaixo é importante também ressaltar o músculo piramidal, que eu vou falar mais adiante. Em uma dissecção profunda, então, temos os vasos epigástricos superiores, que eu vou falar também mais adiante. É o músculo transverso do abdômen, que é mais profundo, né? A lâmina posterior da bainha do músculo reto do abdômen, que tem um esquema adiante que vai representar bem melhor aqui do que está no desenho, talvez seja difícil de entender, mas que vai até a linha arqueada aqui, que é o limite, né, inferior da bainha, da parte posterior da bainha do reto do abdômen. Os vasos epigástricos inferiores. Aqui tem a fáscia transversal já, quando é abaixo da linha arqueada aqui, que não tem mais a bainha posterior. Então aqui, bem representativo, temos um corte transversal do abdômen, tá? Representando então as suas camadas. Tu tem a pele aqui, depois a tela subcutânea, que é o panículo adiposo. Aí tu vai ter as aponeuroses dos músculos, né? O oblíquo externo, o oblíquo interno e do transverso do abdômen. E aqui é interessante que nos 2/3 superiores do abdômen, tu vai ter essa bainha do reto do abdômen posterior aqui, né, mais interna, que é nada mais do que formada pela aponeurose do oblíquo interno e do transverso, tá? Quando elas se juntam aqui no meio, é chamada de linha alba. E aqui, nessa região, é a linha semilunar, que daí vai ser chamada. E após, então, essas camadas, tu vai ter nos 2/3 superiores a face transversal, então, aí depois a face extraperitoneal, que é a gordura, né? Extraperitoneal, e depois o peritônio e a cavidade abdominal. Já no terço inferior, tu tem a aponeurose passando, essas 3 camadas de aponeurose passando anterior
anterior ao reto do abdômen, tá? E atrás, então, tu vai ter imediatamente já a face transversal. Isso é interessante. E importante também falar, né, a linha arqueada, aquela que eu mostrei antes, nada mais é do que então o limite inferior da lâmina posterior da bainha do reto do abdômen, que vai ser formada tanto pelas aponeuroses do oblíquo interno e do transverso, tá? Além disso, também fica mais fácil de visualizar, a artéria epigástrica superior e inferiores vão passar já imediatamente ao músculo posterior, né, imediatamente posterior ao músculo reto do abdômen, tá? Os nervos toracoabdominais também passam ali geralmente entre o oblíquo interno e o externo. Falando um pouco da parede interna do abdômen, então, tem algumas estruturas importantes. São as pregas umbilicais e as fossas também, mas agora falando primeiro das pregas umbilicais. A prega umbilical vai ter três, né? Três pregas umbilicais principais. A mediana, que é essa aqui, que ela vai cobrir o ligamento umbilical mediano. Aí depois tu tem as pregas umbilicais mediais, né, tanto direito quanto esquerda, que vão cobrir os ligamentos umbilicais mediais, que eles são formados pelas partes ocluídas das artérias umbilicais. E também as pregas umbilicais laterais, tá, que cobrem os vasos epigástricos inferiores. Aqui tu tem, né, o ilho-psoas, os vasos ilíacos externos, tá? Também outros vasos interessantes de ver aqui, os vasos circunflexos ilíacos profundos, o anel inguinal aqui assim. E também outra estrutura importante para a clínica, né, é o trígono de Hasselbeck, que é esse aqui destacado aqui, esse triângulozinho, que ele vai ser um lugar onde tem bastante incidência de hérnias diretas, né, que é uma patologia aí estudada na medicina. Os seus limites, eles são medialmente a borda lateral do reto abdominal, superior e lateral tem os vasos epigástricos profundos e inferior o ligamento inguinal, tá? Aqui, como eu falei, as fossas peritoneais, tá, da parte anterior interna, né, do abdômen. A gente tem as fossas peritoneais, a supravesical, a inguinal medial, né, onde tu vai ter o trígono de Hasselbeck, e a inguinal lateral. Agora falando então das artérias que suprem essa região aí, tu vai ter tanto superficiais como algumas mais profundas, tá? Mas das superficiais, elas vão ser principalmente anterior ao músculo reto do abdômen e os oblíquos, né? Bom, então tu vai ter saindo lá das artérias mais superiores, a artéria torácica interna principal aí, que vai suprir vários ramos, os seus ramos intercostais e subcostais, que vão ser esses ramos da artéria torácica interna, a musculofrênica, também, que é essa aqui representada, que é ramo da torácica interna, a epigástrica superficial, que ela vai ser um ramo da femoral já, a artéria circunflexa e ilíaca superficial, também vai ser um ramo da femoral. Essas são todas superficiais, tá? Das profundas, elas vão ser posterior ao músculo reto do abdômen, aqui como eu falei, passando ali anterior à bainha do reto do abdômen, ou a face transversal, quando termina ali a linha arqueada, né? Tu tem a epigástrica superior, que essa aqui também é ramo da torácica interna, a epigástrica inferior, que vai ser ramo da ilíaca externa, e a artéria circunflexa ilíaca profunda, tá? Que é essa aqui representada aqui, que ela vai estar no nível do músculo transverso já, mais profundo, né? E é um ramo da ilíaca externa também, da mesma forma que a epigástrica inferior. E aqui não está representado, mas as veias, elas vão acompanhar as artérias e elas vão receber os mesmos nomes, tá? Como eu falei, né? Os mesmos nomes, mais profundos, só que as superficiais já não. A gente tem um plexo complexo venoso da região subcutânea e superficial. Então, da parte mais superior vai ser drenado para a veia torácica interna, quando medial, né? Ou a veia torácica lateral,
quanto lateral, né, até a veia axilar lá em cima. E que a parte mais inferior do abdômen vão ser drenados para as veias epigástricas superficiais, que são tributárias da veia femoral, e a epigástrica inferior também, que é tributária da ilíaca externa. Também é importante ressaltar as veias cutâneas periumbilicais, tá? Que vão fazer anastomose com as veias paraumbilicais, que são tributárias da veia porta e são paralelas ali à veia umbilical, que é obliterada, tá? Fechada depois de nascer. E também pode existir, se tiver alguma alteração, uma condição que cause uma alteração do fluxo venoso, a veia tóraco-epigástrica, que é essa aqui. Da drenagem linfática, então, é um pouco mais simples. A gente tem os linfonodos axilares superiores e mais inferior os inguinais superficiais, tá? Então, acima do umbigo, a tendência é que seja drenado aí para os linfonodos axilares e abaixo para os inguinais superficiais. E agora, falando então da inervação, né, dos nervos abdominais. Tem essa figura da esquerda aqui que é um pouquinho mais fácil de entender, tem menos estruturas aparentes, né? Mas a gente basicamente tem os nervos toracoabdominais, que vão ser do nível de T7 a T11, tanto os seus ramos cutâneos anteriores como os ramos cutâneos laterais, tá? E daí abaixo disso tu vai ter o nervo subcostal, que é T12, com seu ramo lateral e o ramo anterior. Abaixo dele é o nervo ilho-hipogástrio, que é o nível de L1, e abaixo do ilho hipogástrio é o ilho inguinal, que é nível de L1 já também.